Eu tô uma preguiça de pintar Mas eu penso de minhas unhas hoje. É muita terra. Já perguntando fio? A primeira vista. É aquela fazenda de milho, aí você vê a casinha do fazendeiro de longe. Eu virei pra Gabriela e disse, nossa, agora eu tenho unha no dedinho. É puta de fazenda. A mulher conseguiu pintar a minha unha do dedinho. De longe é que você vê da ponta desse Eu tamanho. não tenho. Nossa. Vamos lá, então, começar? Bom dia, senhor. Vou iniciar essa gravação, vou iniciar esse treinamento, eu vou gravar essa parte teórica que a gente está pensando aí no projeto futuro de reproduzir esse treinamento para o pessoal do Sul. E aí, a parte teórica, ela é permitida fazer online. Parte prática, não. Parte prática presencial. E aí, eu vou iniciar a gravação do treinamento. Vou iniciar o treinamento fazendo a gravação. Eu vou pedir que vocês só guardem as dúvidas para a gente tirar no final, só para a gente não ficar parando, cara, e comentando, tá? A gente grava direto, tá bom? Eu vou utilizar o microfone para poder captar melhor a imagem, ou o som ali no computador, porque quando eu fico longe, o som lá fica muito ruim. E aí, com o microfone, ele vai jogar na caixa e acaba ampliando o som. Isso, eu peço que vocês coloquem o celular no silencioso, para a gente não ter problema. A ideia é que a gente faça uma pausa aí. Normalmente inicia esse treinamento 8h30 e vai até a meio-dia, o teórico. E aí a gente sai para almoçar, volta para fazer a prática depois do almoço. Né? A parte de primeiros socorros e a prática depois do almoço. Se estiver chovendo, nós não vamos ter a prática. Aí a gente consegue sair um pouquinho mais cedo. Porque a previsão do tempo hoje é tipo, chuva. Eu vi de manhã. Também deu sol. Não, ontem à noite, quando eu estava preparando. Isso. Hora 1. Tá certo? Então, a gente vai iniciar o treinamento. Está louco. Escutou? Escuta sim. Vamos lá. 1, 2, não está saindo. 1, 2. 1, 2. 1, Não 2. tô ligado? Tá. Tá assim? 1, 2, 1, 2. Aí. 1, 2. Agora sim. Então, a gente vai iniciar o treinamento de NR35, né? NR35, uma das NRs mais importantes aí, né, do nosso livro de cabeceira, o livro do técnico de segurança. Essa norma, ela fala de trabalho em altura, né? Mas, dentre o trabalho em altura, temos algumas exigências, né? Temos alguns critérios a ser seguidos. Durante o treinamento, eu peço que não mexam em redes sociais, escute música, joguem, né? Para a gente poder fazer o melhor aproveitamento desse treinamento, porque no final dele, lá no finalzinho da manhã, entre 11h30 e meio-dia, a gente faz a avaliação teórica, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Aqui seguem as minhas proficiências, né? Quem é o Luiz Ironilton? Luiz Ironilton é um bombeiro civil formado em 2010, técnico de segurança formado em 2014 na Uninove da Vila Maria. Participei do projeto de expansão da linha 5 Lilás do metrô, no lote 7, pela Odebrecht, né? Até então, 2018, é uma das maiores construtoras do Brasil, né? E aí veio o Lava Jato e acabou com tudo, né? Não só com a Odebrecht, mas com todas as outras aí que estavam envolvidas. Depois do final desse projeto, em 2018, no início de 2018, eu fui trabalhar na Vendrame Consultoria. Vendrame Consultoria é uma empresa especializada em avaliações ambientais. E desde maio de 2018 eu estou na Araújo Abreu como técnico de segurança do trabalho. Aqui eu entrei como técnico de segurança, me formei instrutor de NR12, NR20, NR33, NR35, direção defensiva, brigada de emergência e estou em direção ao último semestre de técnico eletrotécnico. Então,
mas aí no final do ano, se Deus quiser, Deus permitir, a gente também vai poder assinar os NR10 aí sozinho, tá? QR Code é o QR Code do meu LinkedIn pessoal, onde eu faço as divulgações dos meus trabalhos na Araújo Abreu e meus trabalhos externos também. Eu começo sempre esse treinamento fazendo uma pergunta, né? Quando nasceu a NR35? A NR35 ela é tão antiga quanto a própria Bíblia. Lá em Deuteronômio 22:8, ele falava assim: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito para que não traga sangue se alguém dali cair. Deuteronômio, ele é antes de Jesus Cristo, então falar-se sobre proteção de quedas é muito, muito, muito antigo, tá? O parapeito que ele cita é o nosso guarda-corpo hoje, tá? Guarda-corpo este que nos protege contra a queda, tá? Só que é só o guarda-corpo que me protege? Não, tem uma série de outros fatores que vai me proteger. O EPC, estando bem instalado, ele me protege contra quedas. Porém, independentemente disso, eu tenho que usar EPI. Não adianta eu ter um EPC adequado se eu não tenho EPI, né? Proteção dupla sempre, quando a gente fala em trabalho em altura, né, seja ele no meu EPI ou no meu EPC, eu tenho que ter proteção dupla, ter a garantia que se um falhar, o outro atua, tá? A gente nunca pode deixar em uma base de confiança só. Vamos lá. No item 35.1.1 da NR, ele vai falar sobre o requisito mínimo, né? O que a gente tem que ter de mínimo de segurança para trabalhar em altura, tá? Envolvendo aí, né, as medidas de proteção, envolvendo planejamento, organização e execução, né, desse trabalho em altura de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente. Porque além de pensar na minha segurança, eu tenho que pensar na segurança dos transeuntes também, as pessoas que estão ao entorno. Nos nossos contratos, a gente tem shoppings, tem lojas, tem prédios, tem escolas, onde a gente tem que começar a pensar no geral, no que vai afetar a população que está em volta da minha atividade. Lembrando que eu sou responsável pela minha atividade, tá? Então vamos lá. No 31, no 35, 1.2, ele vai falar que considera-se trabalho em altura todo trabalho acima de 2 metros. Porém, quem participou de integração comigo já sabe que eu falo lá na integração que a Araújo ela mantém suas próprias normas e suas próprias leis e procedimentos. Como eu falei lá no treinamento de integração, aqui na Araújo Abreu, você saiu do chão, você já está trabalhando em altura. Então, já tenho que me proteger, já tenho que me resguardar, já tenho que pensar na possibilidade de um auto-resgate, por exemplo, tá? Para a gente poder fazer um trabalho tranquilo. No 35, 1.3, ele vai falar que essa norma ele estabelece, ela complementa, na verdade, outras normas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Tá? Então, além das NRs, nós temos as NBRs e temos OSHAs, né? Que são normas europeias, que nós também somos obrigados a seguir. Nessa imagem, a gente vai ver uma atividade de transbordo de carga, onde o trabalhador pega a caixa de um lado e transborda para outro. E aí, dado o momento, acontece o acidente. Aí, morte fatal, né, na hora, morte instantânea. Por quê? Durante o processo de atividade, houve algumas falhas, né? Eu sempre falo, faço a pergunta, por que que aconteceu esse acidente? Por que que aconteceu? Falha do quê? O planejamento.
na organização e na execução. Quando eu falho no planejamento, né, certamente eu falho na organização também. Qual que é a falha de planejamento? Né? Quando eliminado o risco de queda em altura? Quando eu não preciso subir. Porém, aqui não tem como, ele está em cima de uma plataforma, transbordando a carga de um lado para o outro. O que faltou no planejamento? Pensar se eles estão descarregando essa caixa, fazendo um transbordo dessas caixas aqui da direita para a esquerda, por que já não pensaram em descarregar na esquerda? A atividade ela não estaria acontecendo, por consequência, o acidente também não. Tá? Então, quando eu falho na organização, eu penso no próximo passo. Ou, quando eu falho no planejamento, eu penso no próximo passo, que é a organização. A organização se dá o quê? Isolar a área. Porque até então, antes do caminhãozinho começar a se aproximar, eles colocavam a caixa, na maior calma, voltavam e pegavam outra. Eles aceleraram o passo quando o caminhãozinho começou a aproximar do pessoal aqui. Aí, antes do rapaz da plataforma pegar a caixa, o outro empurrou, que desequilibrou e fez com que ele caísse. Tá? Então, falhou no segundo passo, que é a organização. E a execução, né, dada a falha e o acidente. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre no planejamento, na organização e na execução de toda atividade em trabalho em altura. Tá certo? Vamos lá. O objetivo desse treinamento é treinar os requisitos de saúde, visando eliminar, controlar e minimizar os riscos de acidente durante a execução do trabalho em altura. Porém, eu já disse lá na integração que eliminar é impossível, porque nossos equipamentos estão longe, no alto. Para o eletricista, ele tem que subir para trocar uma lâmpada, o pessoal de refrigeração ele tem que subir para poder fazer uma preventiva corretiva, para os oficiais tem que subir para fazer o lixamento, pintura, preparar, né, para receber a pintura. Então, impossível a gente conseguir eliminar. Então, a gente controla e minimiza os riscos através de procedimentos, treinamentos e orientações. Tá bom? Qual o tipo de acidente que tem maior potencial de fatalidade? Certamente é aqueles acidentes de queda de diferente nível. E a explicação ela é uma só. Homens não voam. Tá certo? Então, eu costumo brincar que mulher põe chifre, não asas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje a gente tem mulher aqui, inclusive, no treinamento. Trabalho em altura, a definição é toda atividade que possibilite a queda de diferentes ou igual nível superior a 2 metros. Tá? Então, aqui é uma imagem da construção dos edifícios, um dos edifícios mais altos dos Estados Unidos, né? Perceba aí a precariedade e o cuidado que eles estão com a segurança. Nenhum, tá? Nenhum. Lendo jornal, fazendo aquela resenha de segunda-feira, ou pós-futebol, ou dando aquela descansada ali, né? Depois do almoço, aí o cara se estende ali, dá uma cochilada, e aí, né? Não se preocupando aí com o risco de queda, tá certo? Se bem que hoje, no ano de 2025, não está muito diferente disso. As pessoas não estão preocupadas com o risco de queda. Tanto é que ultimamente vem acontecendo aí, nos últimos 2 meses, vários acidentes envolvendo o trabalho em altura. O mais recente foi semana passada, né? Eu até recebi via WhatsApp, um trabalhador que caiu lá na linha 17 Ouro, ele ficou pendurado lá, o pessoal filmou, andando de carro na marginal lá, o pessoal filmou, tá? Cabe ao empregador, cabe à Araújo Abreu, implementar as NRs, inclusive as subcontratadas, fazer análise de risco quando aplicável à emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura, sistematizar a autorização dos trabalhadores. Fazer avaliação de risco. Como é a avaliação de risco nossa, homens? É simplesmente isso. Eu olho para o risco olha para mim e está tudo certo. Um exemplo, trocar a lâmpada do projetor da sala de treinamento. Você recebe essa ordem de serviço, entra pela porta aqui da sala de treinamento e fala, opa, tá fácil. Só isso? Então eu subo na cadeira e tenho um fácil acesso ao projetor e eu executo minha atividade. Errado, né? Passa essa mesma atividade para elas, né?
olhando como vendo com os olhos de mulher, né? Com olhos mais detalhista, mais criterioso. Ela vai olhar da ponta do dedo até o último fio de cabelo. Trazendo para nossa realidade, ela vai falar assim, pô, pera ainda, não tá tão fácil quanto eu penso. Por quê? Eu tenho um monte de cadeiras aqui. Se eu cair, eu vou cair em cima da cadeira dessa e vou me machucar. Eu tenho que tirar essas cadeiras, né, da área de queda. Eu tenho que ter aqui uma escada para acessar. Uma escada de uns 6 ou 8 degraus. Bacana. Eu tenho que desenergizar, porque o equipamento está ligado. Eu tenho que chamar um eletricista para desenergizar, porque se tomar uma descarga elétrica, eu vou cair de cima da escada. Eu preciso de uma ferramenta X, de um equipamento Y, e aí ela começa a fazer as perguntas para ela. Quando ela for executar a atividade, ela vai executar da forma segura. Nós não, né? O hábito, o costume de fazer, o paradigma de que eu já faço isso há 30 anos, há 40 anos e nunca me aconteceu nada, é o fato mais perigoso do trabalho em altura. Né? Quando a gente acha que não vai acontecer, ele acontece. Cabe aos trabalhadores cumprir e colaborar com as NRs, utilizar o direito de recusa, interromper a atividade quando identificado aí um risco para si ou para outros, comunicando seu supervisor. Zelar pela sua saúde e segurança de outras pessoas afetadas por suas ações ou omissões. Uma pergunta que eu sempre faço: o trabalhador se expõe consciente ou inconscientemente ao risco sempre, sim ou não? Sim. Inclusive, esse item está na prova, é uma das perguntas da prova, tá? Este vídeo mostra por que e como ele se expõe. Olhando esse vídeo, eu consigo identificar 4 ou 5 irregularidades só batendo o olho, né? Só batendo o olho assim. Primeira irregularidade: o andaime não tem piso fechamento completo, não tem guarda-corpo, não está estaiado, o trabalhador está sem os EPIs, sem o cinto de segurança, não tem linha de vida, tá? E aí, como que faz? Não está usando capacete. E aí? Ele se expõe conscientemente ao risco, sim ou não? Sim. Ele continua se expondo aí, né? Por quê? Eu já faço isso há 30 anos e nunca me aconteceu nada. E o dia que acontecer também, é uma só. Porque o trabalho em altura é um dos acidentes mais graves e não te dá direito a uma segunda chance. Tá bom? Capacitação e treinamento, né? Trabalhador capacitado, ele é aprovado em treinamento teórico e prático com no mínimo 8 horas sobre normas aplicadas de trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, medidas de prevenção e controle, EPCs e EPIs, seleção, inspeção e alimentação de uso, noções técnicas de resgate e primeiros socorros. O treinamento ele acontece a cada 2 anos, no período de 8 horas, ou se tiver mudança nos procedimentos e condições de operações de trabalho, evento que indique a necessidade, afastamento por mais de 180 dias, ou se tiver mudança de empresa. O treinamento inicial, periódico e eventual, em conjunto com outros treinamentos. O instrutor ele tem que ter comprovado a sua proficiência e responsabilidade do profissional de SST. A capacitação deverá estar consignada no ASO, né? O registro do empregado. Agora, nós vamos ver algumas situações envolvendo trabalhos em escada.
That's my baby! Seth, move. We are just crushing this Christmas light thing. We are making, oh my God! Então, diversas exposições, né, que muitas das vezes a gente não pensa, né? A maioria dos acidentes acontece onde? Em casa, onde você não tem noção do perigo que você corre, né? Então, lá você trabalha sem EPI, lá você não tem uma amarração, não tem uma escada adequada, muitas vezes trabalha no improviso. E aí o acidente acontece como esse que a gente viu aí durante esse vídeo aí, tá? O trabalho à altura ele tem que ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado, tá? O trabalhador autorizado é o capacitado com estado apto, saúde apto e anuência formal da empresa. Eu sempre faço uma pergunta: quem autoriza vocês trabalharem em altura? É um médico, tá? O técnico de segurança, o instrutor de treinamentos, ele capacita vocês. Mas quem dá autorização é o médico, através do quê? Dos exames que são feitos, né? Então, sempre confira. Confira é diferente de confia. Dá uma olhada. Na cabeça dele, ele estava preso. Estava amarrado, né? Se ele cai, não tem uma segunda chance. Como eu disse, quem autoriza vocês trabalhar em altura é o médico, através dos exames, os exames médicos, né? E os exames voltados a patologias que origem vertigem, mal súbito, queda de altura, considerando também alguns fatores psicossociais, como sobrecarga mental, déficit de atenção, percepção, estresse e depressão. A aptidão deverá estar consignada no ASO, manter o cadastro atualizado e a abrangência e autorização para cada trabalhador em altura. Começar uma sequência de acidentes, tá? Esse aqui foi um deles também, nessa mesma obra do monotrilho que eu citei para vocês. Esse aqui é um pouco mais antigo. SPTV de volta. Um operário morreu hoje nas obras da linha 17 Ouro do monotrilho, na zona sul da capital. O acidente foi no trecho da rua Lacônia, no Campo Belo. Irisvan Silva Rezende, de 31 anos, era armador e caiu de cerca de 20 metros de altura. O caso foi registrado na delegacia do bairro, onde foi aberto inquérito policial para investigar a causa do acidente. Em nota, o consórcio da linha 17 Ouro informou que está colaborando com as investigações e prestando assistência à família da vítima.
prestando assistência à família da vítima. A pergunta é, até quando? A mídia não tiver mais... Exatamente, né? A obrigação, a obrigatoriedade da empresa vai até o sepultamento. Então, a empresa vai dar assistência, porque ela te dá um seguro de vida, o seguro de vida vai atuar, vai fazer todos os trâmites do funeral, e depois que haver o sepultamento, não adianta vir atrás da empresa, porque a empresa não vai se responsabilizar por mais nada. Por quê? Você era um contribuinte do INSS, a partir dali, você passa a ser responsabilidade do INSS. Então, a tua família, ela não vai mais na empresa, não vai ter mais suporte da empresa. Então, é o INSS que tem que ser procurado. E o INSS é como a gente viu naquele vídeo de integração. A humilhação e o sofrimento que é cada vez que a gente precisa desse tipo de serviço. Tá bom? Então, tome muito cuidado. A hierarquia do controle, né? Está lá em eliminar o trabalho à altura. Por que ela está em vermelho no topo da pirâmide? Porque eliminar sem chance, né? A gente já falou que a gente não consegue eliminar o risco. Quando eu não consigo eliminar, eu passo para o próximo passo: prevenir, restringir o acesso. E mesmo assim, eu não garanto que a pessoa está livre, eu protejo através de quê? De EPIs e EPCs. Beleza? Quando eu falei lá no início do treinamento que apenas o guarda-corpo não é suficiente para resistir e me segurar na queda, era sobre esse vídeo que eu estava pensando. Percebam que o trabalhador está aqui, ó, localizado, e vai subir a escada com a mão só na escada sem atrelar o cinto de segurança. Ele cai e morre também na hora, né? Não adianta depois tentar levantar, tentar dar água para o cara beber, não adianta. A orientação que a gente dá depois da queda é não pôr a mão na vítima, né? O bombeiro está aqui, o bombeiro sabe melhor que eu que a gente não deve colocar a mão na vítima. Por quê? Porque a gente não tem, às vezes, num canteiro de obra ou no contrato, pessoas treinadas para fazer a imobilização correta. A gente não tem equipamentos lá adequados, né? E a gente não tem um transporte especializado para transportar essa pessoa. Então, o que a gente vai fazer? Vai acionar os bombeiros, se tiver bombeiro no contrato, e os bombeiros vão tomar a frente do salvamento, tá? Do resgate, do primeiro socorro. O bombeiro treinado, ele sabe o que tem que fazer, tá? Nós, leigos, né? Quando a gente vê uma situação dessa, o intuito, o ímpeto do brasileiro é querer ajudar. E nessa de querer ajudar, você atrapalha, porque esse cara, se ele não tivesse morrido, ele teria ficado tetraplégico em cima de uma cama só mexendo os olhos. Por quê? Porque mexeram nele. Porque mexeram, sentaram. Só faltou colocar o cara em pé, né? Então, não ponham a mão na vítima. E ele caiu porque não atrelou o cinto de segurança, né, na escada, conforme orientações aí. Evitar a queda enquanto se escala, né? Ao subir ou descer a escada, utilize sempre as duas mãos alternando o talabarte. Então, você vai ter os dois talabartes presos na escada. No mesmo degrau? Não. Um num degrau acima, outro num degrau abaixo. Porque se eu prender no mesmo degrau e essa escada ou esse andaime tiver irregular, tiver alguma falha na solda, algum ponto de podridão ali, ele vai cair e vai me levar para o chão. Então, eu tenho que ter a dupla proteção. Um num degrau e outro num degrau, tá? Nunca subir sem colocar os talabartes e nunca colocar os dois talabartes no mesmo degrau, tá? Para evitar aí esse incidente. Aqui os amigos do ar-condicionado. Tá? Então, evitar subir ou descer, né, com materiais ou ferramentas nas mãos, né?
Então, a portaria 3 do anexo, né, da NR35, a portaria 712, de 12 de abril de 2018, ela fala: o campo de aplicação. Para fins de aplicação deste anexo, as escadas devem ser classificadas de duas formas, como individuais e de uso coletivo, tá? Os anexos estabelecem os requisitos de segurança para que o uso dessas escadas individuais como meio de acesso ao posto de trabalho. Exclui-se desse anexo as escadas coletivas, entendidas como aquelas permanente ou temporária, utilizada por meio de circulação por mais de um trabalhador ao mesmo tempo, ligado em planos diferentes aí de uma edificação. Como é um anexo grande, eu trouxe aqui apenas alguns itens, né? No item 2.3, ele fala que a escada individual deve atender um dos seguintes requisitos: ser certificada, ser fabricada em conformidade com normas técnicas nacionais vigentes e sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, e ser projetada por um profissional legalmente habilitado, tendo como referência as normas nacionais vigentes. Por que que ele cita ser projetada por um profissional legalmente habilitado? Porque antigamente, nos contratos, nas obras, né, você precisava de uma escada, ia lá naquela caçamba de entulho, de madeira lá, pegava qualquer madeira, pregava ali, e ali pronto, já era uma escada, né, para acesso. Hoje em dia não pode-se mais fazer isso. Então, né, a escada ela tem que ser normatizada e certificada pelo Inmetro, que é o órgão competente aí para inspecionar todo e qualquer produto utilizado. Práticas irregulares em uso de escadas. Olha lá. Né? Nós temos a inversão de valores aqui, né? Quem recebeu a capacitação e autorização para trabalhar em altura? Esse rapaz que está embaixo. Esse que está em cima, pela roupa, pela vestimenta, é um supervisor. O supervisor ele não recebe autorização e nem capacitação para trabalhar em altura. Então, aqui a gente vê nitidamente que foi invertida as ordens dos fatores, né? Diz que a ordem do fator não altera o produto, altera sim, tá? Porque quem recebeu o treinamento e autorização foi o cara que está aqui embaixo. E ainda assim ele está em desconexo com a atividade, porque se o colega aqui de cima deixa cair qualquer coisa, chave, ferramenta, celular, bate na cabeça dele porque não está nem olhando para a atividade. Então, quem está no suporte do trabalho em altura, ele tem que estar ligado, conexo com a atividade. Ele não tem que estar disperso, mexendo no celular, né? Ou então só olhando. Ele tem uma atividade obrigatória, que é apoiar a escada, que é ficar ali e dar suporte para quem está trabalhando lá em cima, tá? Mas ele tem que estar com todos os EPIs também, para evitar aí que aconteça, né, o acidente. As escadas de mão devem ser suficientemente resistentes para suportar o meu peso apoiada a uma superfície plana e estável. O cliente deixa eu fazer esse tipo de serviço no contrato, né? Na casa dele. O shopping deixa eu furar uma estaca no meio da praça de alimentação lá? Não deixa, né? Então, a gente tem que usar escadas apropriadas, né? As escadas ela devem ultrapassar ao menos 1 metro as zonas que dão acesso. Ela não pode acabar junto com a edificação, tá? Ela tem que passar 1 metro. Ela não pode estar muito inclinada, nem tão pouco inclinada. Para uma escada de 8 metros, ela tem que estar afastada da base da parede no mínimo 2, tá? Afastada aí a 1/4 relativa à sua altura, né? As escadas de mão, sempre subir e descer de frente para a escada. Nunca subir ou nem descer com materiais ou ferramenta nas mãos. As escadas tipo tesoura devem estar bem colocadas para evitar que seus elementos se abram, tá? Então, ela tem que ter o limitador de abertura. As escadas devem ser transportadas horizontalmente, né? Evitando-se aí o choque contra pessoas ou obstáculos. Quando escadas compridas, ela deve ser transportada e carregada por mais de uma pessoa, para melhor distribuição de carga, tá? E, quando não estiver em uso, essa escada tem que ser guardada aí horizontalmente também, para evitar o empenamento e desgaste natural, tá? Recomendações: não utilizar tinta sobre madeira, devem possuir sapatas de borracha,
As escadas devem ser utilizadas para a finalidade que se destinam, evitando qualquer tipo de improvisação. As escadas deverão ser submetidas às inspeções diárias, devem possuir limitadores de abertura. As escadas extensivas, as catracas, rondanas, moitões, carretilhas, devem ser mantidas em perfeito estado de conservação. A corda não deve estar desgastada ou desfiada. As catracas e guias metálicas devem estar dispostas de tal maneira que ela apresente aí a mesma resistência de uma escada de uso individual de mão de igual comprimento. Proibido o uso de pintura nas escadas e a utilização de sapatas de borrachas aí. Não é permitido o uso de escadas metálicas para qualquer tipo de atividade. Não é permitido 2 ou mais pessoas trabalhem na mesma escada móvel. Não colocar materiais sobre a escada móvel quando ela estiver sendo usada ou transportada. As escadas devem ser inspecionadas com o preenchimento de checklist, verificação de escadas, rampas, passarelas e similares. Práticas irregulares, né? Então, subir com o material na mão, sem cinto de segurança, sem fixar a escada. Aqui, uma escada em cima de um baú do caminhão, sem fixação, sem sinalização. A obra de engenharia, né? O cara não tinha uma escada mais giros, ele criou uma aí. Aqui, 3 pessoas na mesma escada, os 3 caíram, né? E um vídeo aí, mais um vídeo sobre escadas. A sorte é que o teto era resistente. Não é? Aí é o Zé Graça, né? Quer fazer graça, lá na piscina. Ainda caiu na piscina. Ave Maria. Meu Deus do céu. Sai daí. Faz um gato.
Aí na merda, já era. Aí isso, estava estranho todo. Aí tanto certinho. Vixe, ia voltar aí. Gostava muito. Olha, não vai não. Eu não apareceu, eu não passei. Enfim. Ai, cara, que autoriza sempre. Você é louco. Minha Cristina é doido que faz. É, também. Eu vou nada. Você pega na cabeça do outro. Certo, são situações onde a gente se expõe consciente ou inconscientemente ao risco. Tá? Então, muitos deles ali não sabiam que estava correndo aquele risco. Outros já sabiam que estava correndo. Então, mesmo assim, adotou a medida aí de fazer a atividade da mesma forma. Diretrizes para trabalho em telhado. Né? Nós temos que ter cabo de aço para servir como ponto de ancoragem, cabo de aço de linha de vida, trava-queda, cinto de segurança, capacete, passarela de deslocamento. Se for um telhado angulado, tem que ter a passarela com degrau para facilitar o deslocamento. Tá? Toda atividade considerada não rotineira será necessária a abertura de uma permissão de trabalho. Exemplo, limpeza de calhas e conserto de telhados. Não faz parte do nosso dia a dia fazer isso. Porém, chega um determinado período onde, se não fizer uma limpeza e não fizer uma troca de telha, a gente acaba tendo problemas. Então, é uma atividade que não faz parte do meu dia a dia, mas eu tenho que executá-la em algum momento. Para esse momento, eu tenho que realizar a abertura da permissão de trabalho, fazer uma avaliação de risco, checar a existência de ponto de ancoragem, não havendo, promover uma linha de vida provisória. Tá? Lembrando que sempre onde não há a proteção instalada, eu tenho que fazer uma provisória. O que eu não posso é me expor ao risco, tá bom? Então, aqui o exemplo do formulário, né, de uma permissão de trabalho, onde ele tem todos os itens que é obrigatório para a realização daquela atividade, tá bom? Então, aqui eu tenho os riscos que eu corro e as medidas de prevenção. Eu preenchendo isso, eu vou estar ciente do que eu tenho que fazer, né, do que eu tenho que ter em mãos para poder executar um trabalho seguro. Aqui, vamos ver alguma sequência de fotos aí sobre trabalho em telhados, onde aqui ele tem a passarela de deslocamento, o cinto de segurança e está preso aqui na linha de vida. Né? Temos também trabalhadores que têm a linha de vida, mas também não prendem o talabarte. E aí não adianta eu ter a linha de vida, né? Porque se acontecer de uma telha dessa quebrar, ele vai cair, tá? Então, caindo, ele vai se machucar ou vai perder a vida, tá? Como o rapaz desse próximo vídeo aí. O dono de uma empresa terceirizada que prestava serviço à prefeitura de Piracicaba morreu hoje. Ele caiu do telhado de um dos galpões do Engenho Central. O trabalhador estava sem os equipamentos de segurança. O vão aberto no telhado mostra por onde o trabalhador caiu. A altura de 10 metros foi fatal para Vanderlei Iacopi, de 44 anos. Ele tinha uma pequena empresa e iria fazer um serviço de limpeza de calhas e troca de telhas neste galpão do Engenho Central de Piracicaba. Outro trabalhador que estava com ele, Luiz Gustavo dos Santos Ferreira, disse que o colega não usava equipamento de segurança. Não, porque na verdade a gente não precisava de usar equipamento. Precisava, né? Mas a gente estava confiante no aconteceu. O delegado do 4º Distrito Policial de Piracicaba abriu inquérito para investigar as responsabilidades pela morte do trabalhador.
Para o Sindicato dos Trabalhadores da Construção, houve descaso da Prefeitura de Piracicaba, que contratou o serviço, mas não fiscalizou os procedimentos de segurança. Todo trabalho como esse, numa altura superior a 2 metros, exige uma análise preliminar de risco, que aponta quais equipamentos são necessários para o trabalhador. E depois deve ter alguém presente no local para verificar se eles realmente estão sendo utilizados. Nada disso foi observado, segundo o presidente do sindicato. Ele fez uma demonstração do equipamento obrigatório para esse tipo de serviço. Uma corda amarrada nas pontas e esticada ao longo de toda a área percorrida pelo operário. Um cinto de segurança e 2 mosquetões são a garantia para evitar uma queda. No mínimo, a telha poderia ter quebrado como ela quebrou, mas ele ficaria no mínimo num tranco e pendurado, né? Não ocorreria a morte. Milton Costa diz que a presença de um técnico de segurança do trabalho da prefeitura teria evitado o acidente. Veja bem, existe um SESM, um serviço especializado em saúde e segurança do trabalho. E a prefeitura tem um corpo de profissionais que trabalha com esse sistema. Deveria ter alguém aqui desse SESM acompanhando essa atividade, que é o que não ocorreu. O trabalhador subiu sem o cinto de segurança. E ele tinha um cinto que já não tinha validade. Quer dizer, já estava errado aí a questão da contratação. De janeiro a março deste ano, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba registrou 2.295 acidentes de trabalho na cidade, número que abrange todas as áreas. A média é de 25 por dia. É mais uma morte, é mais uma vida que foi ceifada, por conta de um procedimento de trabalho e que existe controle, né? Então, essas coisas acabam ocorrendo e não é fatalidade. Todo acidente é previsível e prevenível. Mais uma vez, descaso em cima do trabalho da Todo acidente ele é previsível e prevenível, né? Isso é certo. Porém, quanto à responsabilidade, né, que ele citou do técnico de segurança que não estava à frente lá da atividade, eu não concordo. E não é corporativismo. Por quê? O supervisor, o encarregado, o líder, o próprio trabalhador, ele também é responsável, né? A fala do colega de trabalho dele lá no começo é o que a gente estava confiante que não ia acontecer nada. No trabalho em altura, espaço confinado ou qualquer outra atividade, a gente não tem que ter essa confiança de que não vai acontecer nada. A gente tem que trabalhar para prevenir que não aconteça, é diferente. Tá? Ele tinha um cinto de segurança que não usava, né? Aí estava confiante que não ia acontecer nada e aconteceu. E aí o cara pálido ali do sindicato dos trabalhadores, ele ainda responsabiliza ainda o técnico, né? Então, na verdade, é uma responsabilidade mútua. Não é só do técnico, mas também é do contratante, é do sindicato que não fiscaliza, são de todos, tá? Mas quem realmente pagou com a vida foi o trabalhador que morreu. Então, né, de nada adianta, né, como minha avó dizia, chorar o leite derramado, né? Depois que aconteceu, é só procurar os responsáveis mesmo. Fator de queda, ela é a relação da altura, né, da queda e o comprimento do talabarte. Fator de queda é a distância da queda versus o comprimento do talabarte. O fator adequado, né, para trabalho em altura é o fator 0. O fator 0 é quando eu ancoro acima da altura da minha cabeça. Neste fator de queda, se houver a queda, eu não caio. Eu dou aquele tranco e ainda assim eu consigo me auto-resgatar. Tá? É como se estivesse dirigindo numa rodovia, né? Autobahn da vida aí, e tem aquele desnível na pista, que você sente aquele gelo na barriga, mas não cai. Né? Então, o fator 0 considerado adequado é essa sensação. Né? Você vai ter um friozinho na barriga, mas você não vai cair e vai se auto-resgatar. Né? Agora, quando eu não consigo fazer fator 0, eu passo para o fator 1. O fator 1 é quando eu ancoro na altura da minha cintura. Este fator, se eu cair, eu já vou cair e já vou ficar pendurado. Dependendo da minha resistência física, eu vou conseguir sair sozinho dali. Só que se eu não tiver preparo físico e treinamento específico, eu também não saio, né? Eu vou ficar pendurado, aí eu vou precisar de um resgate, de um plano de resgate. Só que se eu não conseguir fazer fator 0, não conseguir fazer fator 1, eu passo para o próximo passo, o fator 2. Fator 2 é quando eu ancoro na altura do meu pé, do tornozelo. Esse fator normalmente é encontrado em telhados. Estou trabalhando no telhado, não tenho nada para cima para poder ancorar. A minha ancoragem está ali
num rufo, numa calha, numa viga, né? E ali na altura do meu tornozelo. Só que se eu cair dessa altura, eu já caio e sou projetado também contra estruturas, podendo levar ao desmaio e mal súbito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Olha aí um vídeo de fator de queda para vocês terem uma ideia da distância de estiramento. Fator 1, uma queda muito maior. E o fator 2. Né? Então, uma queda muito maior, um impacto muito maior, né? Então, o prejuízo à nossa saúde vai ser bem maior também. Por que que essa linha de vida está desse jeito? Alguém sabe? Efeito flecha, tá? O efeito flecha se dá quando o andaime cai. Então, o andaime caiu, 5 pessoas ficaram penduradas, né? A linha de vida só resistiu porque era de cabo de aço. Se fosse de corda, ela não teria resistido à carga. E para tirá-los da inércia, utilizaram uma pá carregadeira e um guindaste para tirá-los da altura. Só que, se isso acontece lá no meu contrato, eu tenho uma pá carregadeira e um guindaste para me tirar? Não. Eu tenho que ter um plano de resgate, né? O que a gente vai trabalhar na parte da tarde, que é o primeiro socorros e resgate, tá? De trabalho em altura. Traumas de suspensão inerte. Ao meu cérebro vai causar privação de oxigênio, consequentemente desmaio, podendo levar à morte. Ao coração, a queda no retorno do sangue para o coração, começa a faltar oxigênio para outros órgãos e eles começam a falhar. As pernas, as artérias femorais começam a ser esmagadas, pressionadas, sofrem muita pressão das fitas do cinto. Os músculos de bombeamento do sangue para a perna fica totalmente inativo. E isso faz com que o sangue fique todo acumulado nas pernas, gerando a perda parcial ou completa dos membros inferiores. É expressamente proibida a elevação de pessoas por equipamento não destinado para este fim. Conforme o item da NR 29, no item 29.3693, ele fala que é proibido transportar trabalhadores em empilhadeiras e similares, exceto em operações de resgate e salvamento. A portaria 15 da NR 18, no item 18, 14, 19, ela fala que é proibido, né, transportar pessoas por equipamento de guindar, não projetado para este fim. Também, exceto o caso de transporte, do resgate e salvamento. Segurança. Procedimentos práticos de segurança. Utilizar o EPI completo, esteja sempre ancorado, mantenha todos os objetos presos à sua cadeira, confira o sistema montado antes de utilizar, peça para um terceiro também conferir, esteja preparado para a possibilidade de autorresgatar-se, utilize os equipamentos para finalidades quais foram projetados, inspecione todos os equipamentos sistemática e periodicamente, treine constantemente, não só você como a sua equipe. Treinamento específico e familiarização com o equipamento são fundamentais para diminuir os riscos de acidente. Técnicas de progressão com segurança. As linhas de segurança são semelhantes a corrimão, assegurando a elas por meio alto seguro, né, parte integrante do EPI para trabalho em altura, sempre que estiver próximo a um vão, desnível ou beiral. São montados uma corda na horizontal, ancorada em alguns casos em pontos intermediários em função da sua extensão. Não podemos nos tornar mais uma vítima de ocorrência. Proibido o uso de adornos. É expressamente proibido o uso de adornos para a realização do trabalho em altura. Anéis, alianças, pulseiras, braceletes, tornozeleiras, corrente, brinco, alargador, relógio, qualquer adorno tem que ser retirado para a execução do trabalho em altura. Por quê?
Porque se houver a queda, ele não é um ponto de seguro, não é um ponto que vai causar um dano a um membro, né? Como a foto da direita aqui, que houve o deslovamento total, tá? O deslovamento total não há o que fazer. Neste caso, é amputar o dedo e costurar aqui a pele, né? Vai ficar sem um dedo. E no caso da esquerda aqui, eles vão cortar a aliança cru, porque não pega anestesia, e depois vão religar somente a pele, porque as terminações nervosas são tão pequenas que eles não vão conseguir, né, religar novamente. Então, você vai ter um dedo esteticamente, porém sem funcionalidade nenhuma. Nesse momento, inclusive, eu falo para tirar uma foto e mostrar para a mulher quem é casado, né? Chegar em casa sem aliança e falar, não, foi o Luiz que mandou, porque se eu tiver em trabalho em altura, né, e cair, eu vou ficar assim, ó. Então, ele falou assim, ó, recomendo tirar os adornos, né? Aí você não apanha em casa. Nem falo para vir bater em mim, que eu também não tenho culpa, não. Depoimento aí. Deu a hora dele chegar, ele não chegou. Cheguei lá no hospital, conversei com os médicos falaram para mim assim, ó, ele caiu de uma altura de 8 metros, bem alto, ele teve um traumatismo craniano. Naquela hora eu fiquei me perguntando, né? Quando eu fiquei grudado, eu fiquei me perguntando, meu Deus, da onde vem isso? Em seguida eu lembrei, é a rede elétrica, vou morrer. Aí fiquei um tempo grudado, então queimou os 4 membros. Eu tinha um par de luvas, mas estava jogado lá no cantinho da parede, né? Eu comecei a sentar bloco com aquela luva, né? Não deu certo. Não gostei. Capacete, tinha bota, tinha cinto de segurança, tinha tudo isso aí, mas na hora ninguém estava usando. Ele tinha fraturado as costelas, tinha perfurado os 2 pulmões. Meus pés, então está machucado, meus calcanhar estão machucados. Quando eu desci, eu caí em pé, mas quando eu caí em pé, aí eu virei, e o que eu virei eu bati a cabeça. Você ficar 23 dias no hospital e não lembrar de nada, a mulher falava que eu só me dava banho, fazia minha barba, eu não lembro nada disso. Tinha um par de luvas, não gostei, joguei fora, não me acostumei. Me acostumei com o quê? 4 próteses. Aqui é difícil de acostumar, né? Mas acostuma, né? Então, tudo aqui que você insiste, você acostuma. Quem tem dificuldade com equipamento de segurança, use bastante que você vai acostumar. Chega uma hora que você não quer nem trabalhar sem, que o melhor da vida é viver. Passou um dado ali, alguém prestou atenção? Quantos mutilados incapacitados por ano? 15 mil. 15 mil incapacitados. 15 mil trabalhadores saíram de casa num belo dia, um dia frio como esse, e voltou para casa em cima de uma cama de hospital, em cima de uma maca. Ou mutilado, né? Sem os braços, sem as pernas. Né? Não vale a pena correr o risco. Andaimes. Plataformas usadas para alcançar pavimentos superiores das construções. O empregado ele deve ser formalmente informado sobre o direito de recusa, tratando-se aí de assegurar aos empregados o direito de recusar
o trabalho quando for identificado qualquer situação de risco grave e iminente de acidente. O andaime ele tem que ser construído desde a sapata, tá? Ao travessão intermediário, travessão diagonal, escada de acesso, parafuso de fixação das peças, guarda-corpo, piso fechamento completo, rodapé e travessão intermediária. Não trabalho em altura se eu não possuir uma escada de acesso. O primeiro item aqui que fala que eu não posso escalar andaime, eu tenho que subir pela escada, tá? Sem inspecioná-los e marcá-los para o uso. Sem realizar aí uma inspeção visual dos requisitos óbvios de segurança, de acesso, plataforma, varandas, rigidez, etc. Se a plataforma de trabalho não cobre em todo nível. Aqui as plaquinhas de andaime liberado, andaime não liberado e andaime em montagem e manutenção. Tem que ser identificado, tá? Não pode estar sem identificação. Se a plataforma de trabalho tem um arco superior a 1,60 do seu comprimento, sem que ele esteja amarrado, rígido ou quadrado, se ele não está amarrado a uma estrutura com contraventos a partir da terceira seção, ou seja, a cada 3 metros eu amarro esse andaime, eu estaio esse andaime não é uma estrutura fixa. Subir mais 3 metros, estaio novamente. Daí por diante. Se estiver tendo ventos, tormentas, chuva, eu não trabalho em andaime. Se eu me sentir fraco, enfermo, mareado, tiver usado droga, álcool ou outro medicamento que interfira aí na minha cognição, né, no meu labirinto, eu também não trabalho em andaime. Não suba por partes diferentes de acesso. Não escale o andaime. Se o calçado estiver escorregadio, não salte de uma plataforma para outra. Não leve materiais enquanto suba ou desça dos andaimes. Mantenha ambas as mãos nas escadas, prendendo o talabarte e alternando conforme a progressão. Se você vê que algum componente esteja danificado, não realize atividade que produza calor, como solda, sem tomar precauções necessárias para proteger este andaime. Não modifique os andaimes. Somente pessoas treinadas para esse propósito podem fazer. Como elemento para içar carga, a menos que ele tenha sido projetado para isso. E não tente estender a altura, trabalhando sobre varandas ou utilizando caixotes, caixas, escadas sobre a plataforma de trabalho. Para cruzar de um lado para outro, a menos que ele tenha sido projetado por uma pessoa qualificada. Sobrecarregando com a carga que exceda a sua capacidade, ou sobrecarregando a plataforma de trabalho com uma carga uniforme. Excedendo a altura de linhas elétricas sem haver a proteção, né, sem ter tomado as proteções necessárias. Sobrecarregando a plataforma com a carga pontual que exceda a sua capacidade. Todo andaime ele vem de fábrica com um peso X que ele suporta. Eu não posso ultrapassar isso. Sem colocar a proteção de quedas para objetos, usuários e trabalhadores. Andaimes de roda em movimento. Eu tenho que ter o bloqueio, o travamento das rodas. Rodas volantes, né? A menos que elas estejam bloqueadas. E não acumulem ferramentas ou material na plataforma de trabalho. Como se usa o andaime, né? Bem isolado, bem estaiado, com escada, né? Tudo certinho. E como não se usa o andaime, né? Antigamente usava-se muito cavalete, madeira, balde, tudo que viesse na frente virava andaime, né? Mais um acidente. Hoje à tarde, um pedreiro teve o braço esquerdo amputado num acidente numa obra na Avenida Jabaquara, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o acidente neste prédio ocorreu por volta das 4 horas da tarde. Na queda do andaime, o pedreiro teve o braço esquerdo arrancado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado para socorrer a vítima. O braço foi colocado numa bacia com gelo e levado junto com o pedreiro para o Hospital das Clínicas, onde a cirurgia de reimplante será feita. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado. Mais um que teve um membro amputado vai ser recolocado, porém não vai ter funcionalidade nenhuma.
né? Vai ficar ali com o braço pendurado, né? Esse não teve a mesma sorte, né? Caiu do andaime, não usava cinto de segurança, não usava capacete, as sapatas não eram ajustáveis, a pedra, madeira, não tinha escada de acesso e certamente antes dele cair, ele não estava isolado. Recomendações: não será permitido montar, desmontar ou trabalhar em andaime sobre dias de chuva ou vento forte. É proibido deslocar andaime com pessoas sobre a plataforma. Não poderão ser utilizados escadas ou outros meios posicionados sobre a plataforma para alcançar níveis mais altos. O andaime que não estiver em uso, ele deve ser totalmente desmontado ou se mantido. Ele tem que estar com todos os dispositivos de segurança exigidos e a área devidamente isolada. Nunca passar de uma plataforma para outra, a não ser que eles estejam interligados entre si por meio de uma passarela segura e que o vão não ultrapasse aí, não seja superior a 2 metros e ele esteja preso ao cinto de segurança, esteja devidamente ancorado. Não sobrecarregar o andaime com pessoas ou materiais. A cada 3 metros, o andaime deverá ser preso a estrutura fixa e, quando ultrapassar 2 metros, o funcionário deve estar preso ao cinto de segurança e nunca estar preso no próprio andaime, deslocando à medida que for subindo. Sempre que for possível, deve fazer uso do dispositivo trava-quedas preso a um cabo de aço de 3/8 ou uma corda poliamida de 12 milímetros, 11 ou 12, no qual deverá ser fixado na estrutura próxima. Nunca movimentar andaimes com pessoas no mesmo. Todo trabalho em altura e a área ao redor de andaimes, balancim, deverá ser isolada no raio de 3 metros para evitar a aproximação de pessoas. Mais ou menos como esta foto aí. Evitar aí a atividade simultânea. Percebam que quando ele sobe, eles estão segurando um balde com peças, não estão atrelando o cinto na escada, o talabarte na escada, e aí a movimentação da peça que está no chão. Essa peça bate no andaime e derruba o cara de lá de cima. Qual seria a forma correta? Primeiro, eu iço a peça, posiciono, e aí os trabalhadores sobem. Tá? Essa seria a forma correta e evitaria o acidente. É o tal do planejamento. Tá? Não foi planejado e não foi bem supervisionado e organizado. Né? Aí a execução não preciso nem falar. Fotos de andaimes que convidam para um acidente. Andaime sem fechamento completo, sem guarda-corpo. Né? Com um bloco, material acumulando em cima. De roda, em cima de um tonel com a chapa de madeira. Né? E a rodinha também não tem nem travamento. A mise-andaime, né? Hoje em dia, no mundo da selfie, né? Aquela briga por uma foto, para expor nas redes sociais, pode levar pessoas leigas a se arriscar desta forma. Por isso o andaime tem que estar isolado e tem que estar supervisionado, a mise-andaime. Próxima rede elétrica. Esse perdeu, né, a estabilidade conforme a ação do tempo, né? E aí colocaram uma madeira aqui para compensar. Esse caiu. Próxima rede elétrica, mais uma vez, né? A incidência de arco voltaico é grande aqui, né? Basta estar um pouco mais úmido o tempo, né? O risco de arco voltaico é grande, e os andaimes, como são peças de metal, eles têm aí a capacidade de condução maior ainda. Montado em cima de bloco de cimento,
escorado por madeira. Esse 3 andares, né? Esse aqui amarrado por arame. Madeiramento podre, né? Abertura no piso. Mais uma vez próximo à rede elétrica. Interferência de máquinas e equipamentos. Sem travamento, né? Nas rodinhas, piso irregular. E esse aqui, aquela história, né? O cara tá lá em cima, ele tem preguiça de descer para poder depois subir. Ele fala, não, empurra aí, é rapidinho. A sorte do trabalhador é que ele caiu em cima do carro, deu um de dublê de filme ali, saiu rolando. Não deve ter se machucado muito, né? Mas o prejuízo foi grande. Esse outro, o andaime não deu altura, ele colocou uma escada e o andaime é de rodinha. Olha lá que legal. Linha de vida e cinto de segurança, nem pensar. Você passou, ainda ia terminar, esqueceu? Seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% para você. No vídeo de hoje você vai ficar nas alturas sem tirar os pés do chão. Vai ver que de andaime em andaime a conversa muda. E como as escadas são mais do que um quebra-galho. Vai pintar, construir ou reformar? Então fica ligado e anota aí essas dicas. Até 2 metros de altura e a mais de 0,90 metros de largura, o andaime sobre cavaletes entra em campo. E aqui o piso deve ser antiderrapante. Agora, se o trabalho for mais em cima, entra na história o andaime tubular. A segurança é a base de tudo, e para aguentar o seu peso, o peso do material e da própria estrutura, regule as sapatas ao nível do chão. Subiu ainda mais, é hora do andaime fachadeiro mostrar serviço. E para você ficar firme e forte, ele deve estar amarrado à construção. E ó, nada de esquecer do guarda-corpo com rodapé e das barras de segurança. Para ir de um lado ao outro no canteiro, o andaime móvel é a melhor alternativa. Mas lembre de travar as rodas e fazer instalação em piso nivelado, hein? Seguindo esta dica, o andaime fica parado e você não desequilibra. E para fazer revestimento externo, manutenção de fachada ou colocar pastilha, o andaime suspenso é pau para toda obra. Mas ele só pode ser usado se a carga máxima estiver ali, bem grande, para todo mundo ver. Antes de começar o trabalho e você não tremer nas bases, esse mocinho precisa estar bem fixado e na posição certa. E como aqui não é vagão de trem, não inventa moda. Nada de interligar um equipamento ao outro. Vai cair aquele toró? Trabalhar embaixo de chuva ou com vento forte é a maior furada. Se liga. Numa obra, madeira de qualidade é lei. E a regra vale para subir nas escadas e nos andaimes. De degrau em degrau não pode ter emendas, trincas, manchas ou rachaduras, viu? Muito menos passar aquela mão de tinta para disfarçar as marcas do tempo. Esta parte aqui precisa estar bem presa à estrutura de apoio. E ó, para dar mais firmeza na hora de chegar lá em cima, os montantes devem ter cavilhas ou aberturas para encaixe dos degraus. As escadas de uso coletivo precisam de guarda-corpo com travessão. Rodapé e sistema antiderrapante são indispensáveis.
A escada é uma solução simples para serviços pequenos e rápidos, mas se você não tomar cuidado, pode acabar pisando em falso. Ou seja, improvisar está fora dos planos. Montar, desmontar e utilizar andames e escadas só bem longe da eletricidade ou com as redes protegidas. Viu só? Prestando atenção, ele te volta para casa tranquilo. Agora você já sabe, para cada andaime uma dica de segurança diferente. E as escadas são uma mão na roda, mas devem ser usadas com todo cuidado. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro, um programa 100% para você. Mais uma. Segurança no trabalho. O episódio de hoje, quedas. Esse é o Debrita, profissional experiente, habilidoso e, segundo ele, cantor de nascença. Chega o Natal, mas não chega o meu dia de folga. Não chega, não chega não. Ah, tem que chegar o meu dia de folga. Debrita sempre usa os equipamentos de segurança necessários, mas como surpresas acontecem... Hein, Debrita? Tudo bem aí? Eita ferro! Apavorei. Na vida real não é assim. Até profissionais experientes iguais ao Debrita precisam ficar atentos. E o que mais, Debrita? Mais do que ter os equipamentos de segurança, é preciso usá-los e ficar esperto. Fique atento aos equipamentos de proteção individual. Para você não cair numa dessas, Debrita dá a dica. Quando for realizar trabalhos em altura, use uniforme, cinturão de segurança, talabarte em Y, mosquetões, trava-queda, corda de poliamida de 12 milímetros, fita de ancoragem, capacete de segurança, óculos de segurança, botina de segurança e luva de vaqueta. Ah, e não se esqueça dos equipamentos que devem ser instalados. Andaimes fachadeiros com forração, rodapé e guarda-corpo, cabo-guia, tela de proteção e escada incorporada à estrutura. Além de sinalização de segurança, como placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para a execução da atividade e checou o que vai precisar? Confere. Realizou os exames médicos e consta em seu atestado de saúde ocupacional que você está apto para realizar trabalho em altura? Confere. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confere. Recebeu treinamento para executar essa atividade? Confere. A realização dessa atividade foi autorizada pelo responsável técnico? Confere. Está usando todos os equipamentos de segurança? Confere. Com atenção redobrada? Confere. E aquele churrascão tá confirmado pro fim de semana? Mas é claro que confere. Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Certo? SPQ, Sistema de Proteção contra Quedas. Né? O que deve ser exigido do Sistema de Proteção contra Quedas aí? Cumprir regulamentações de resistência, deter a queda rapidamente, diminuir a força sobre o corpo, conforme o tipo de trabalho efetuado, seguir instruções do fabricante, utilizar elemento de igual resistência, sistema de desaceleração do cinto. Faz parte do SPIQ, cintos de segurança, talabarte, linha de vida e ganchos de segurança. Antes que o sistema protetor atue, a pessoa está em queda livre. O sistema se ativa depois de percorrer uma distância determinada,
recorre à distância adicional antes de parar, chamada de desaceleração. A força requerida para deter a queda impacta no corpo com um sistema protetor. Como é o nome do sistema de desaceleração? Absorvedor de energias. Tá? Ele está instalado no meu talabarte duplo. Tá? Inclusive, ele está na prova. Tá? Qual o nome do dispositivo de desaceleração? O que faz o sistema de desaceleração? Ele distribui a força na detenção de áreas protegidas por ossos. Se não usar apropriadamente, ele pode lastimar a coluna ou órgãos internos. O que é usar inapropriadamente? O cinto frouxo, tá? Ou amarrado aqui no meio das costas, tá? Ele tem que estar na linha dos ombros e bem ajustado ao corpo. Olha aí, as lesões causadas pelo cinto. Já era. O anexo 2 da NR35 ele vai tratar sobre pontos de ancoragem. No item 18.15.56.2, ele fala no item A que este disposto de modo a atender todo o perímetro da edificação, suportar uma carga pontual de 1.500 kg-força, ou 15 kN. Esta portaria foi alterada na 318, de 8 de maio de 2012. Ele fala também que tem que constar no projeto estrutural da edificação essa linha de vida, esse ponto de ancoragem, e ser construído de material resistente à intempérie, aço inoxidável, outro material de característica equivalente. No item 18.15.56.5, ele vai falar que a ancoragem deve apresentar na sua estrutura características indeléveis e bem visíveis, como razão social do fabricante, seu CNPJ, indicação de 1.500 kg-força, material qual foi construído, número de fabricação e série. Como que era a ancoragem antigamente? Era feito dessa forma aí, né? Era um balde de concreto, um vergalhão, uma corda, muitas vezes uma corda picotada lá, sem a proteção contra a quina, e na outra parte ali, o trabalhador. Tem brincadeirinha ainda? Meu Deus do céu. Branca. Os ganchos, ele tem que ser fabricado com sistema de fechamento, né? O sistema de fechamento, ele impede a abertura acidental. Ele não pode mais ser esse tipo de gancho. Ele tem que ter o travamento duplo, tá? Na trajetória da queda, permita 1 metro como distância. Verifique na etiqueta do fabricante. Distância de estiramento do equipamento e distância de desaceleração. Quanto maior a distância de ponto de suporte da sua conexão, a linha de vida, maior será a distância de estiramento desta. Amarração acima da cintura, fazer fator 0. Diminuir o comprimento da corda entre a linha de segurança. Diminuir a quantidade de corda solta elevada ao ponto de suporte. Não permitam uma queda livre superior a 1 metro. Neste vídeo a gente vai ver um ensaio de abertura de talabarte. Perceba que o boneco cai e para, né? Por que ele cai e para? Por conta do sistema de desaceleração que está instalado no talabarte. Se não houvesse esse sistema instalado, ele seria projetado de um lado para o outro. A abertura também foi mínima. Esse ensaio é feito com 100 kg e a Altseg é um dos nossos fornecedores de cinto de segurança. Diretrizes de instalação de equipamentos, né? Tratando-se aí de escada marinheiro, né? Escada marinheiro, escada vertical, tá? Segundo a NBR 1578, trata-se de uma escada bem mais simples de ser construída, ocupa menos espaço, né, do que as escadas, outros tipos de escada, requer certo dispositivo de segurança, como guarda-corpo, espelho de que determinada altura. Para o uso de uma escada tipo marinheiro, possa ser feito com segurança, o Ministério do Trabalho estabelece aí uma série de parâmetros aí,
né, dadas aí na NR12, na NR18 e também na NR35 e ABNTs, né? Órgãos brasileiros de padrões brasileiros estabelecem uma série de parâmetros e medidas. Obviamente, né, num país continental como o nosso, miscigenado de raça, estrutura baixa, estrutura alta, é difícil estabelecer um padrão único, né, aplicado a todo o território nacional. Esse site ele procurou fazer aí, mostrar quais são as limitações impostas, né, pelos órgãos, mostrando as medidas razoáveis que atendem a ambos com isso. Você verificar a situação livre de atuação, multas e de dores de cabeça. Eu trouxe apenas um dos itens aí, que é o patamar de descanso, né? Os lances da escada tipo marinheiro não pode ser superior a 9 metros se for para cima e 4 metros se for para baixo, tá? Caso haja uma queda acidental, essa queda não deve ser superior a 9 metros. Seguro morreu de velho. Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai conhecer as artilheiras do canteiro de obra, as escadas fixas tipo marinheiro e de uso coletivo. Nesse sobe e desce, todos os cuidados para a sua segurança. Trabalhar com construção civil exige concentração e fôlego de atleta. Precisou de ajuda, a escada fixa enfrenta qualquer desafio. Mas para dar o passo certo, anote as dicas que vem por aí. A escada tipo marinheiro só entra em campo se a inclinação entre os pisos for de 75 a 90 graus com altura maior que 6 metros para cima ou para baixo. O uso da gaiola é obrigatório. Ela começa a partir de 2 metros da base e vai até 1 metro depois do último piso. Precisa ter anéis com no mínimo 3 barramentos, todos capazes de suportar 80 kg força no ponto mais frágil. A distância entre a gaiola e o degrau é só de 60 centímetros. E a abertura da parte de baixo precisa ser 10 centímetros maior que o resto da estrutura. Assim fica fácil entrar e sair. A cada 3 metros, os montantes precisam ser fixados na parede. E nunca se apoie neles. A resistência aqui deve ser 3 vezes maior do que o esforço necessário. Os degraus precisam estar presos na parede ou nos montantes. E lembre-se, o certo mesmo é colocar as mãos neles. E o formato tem que facilitar a pegada. A largura varia de 0,45 a 0,55 metros. Ele fica afastado da parede a uma distância de 0,15 a 0,20 metros. As escadas mais altas precisam de pausas para descansar. Aquelas com mais de 10 metros devem ter plataformas com pelo menos 0,36 metros quadrados. A distância máxima entre elas é de 9 metros para cima. E se você trabalha em postos subterrâneos, 4 metros para baixo. Atenção! Não pode faltar sistema guarda-corpo e rodapé. Ferro ou madeira, quem decide o material de cada escada é o tipo de serviço. Mas nada de passar aquela mão de tinta para esconder imperfeições. Quando for lá para cima, lembre do cinto tipo paraquedista. Ele pode ter duplo talabarte ou ser fixado ao trava-quedas que é preso ao cabo-guia. Para tudo ficar nos trinques, faça da inspeção diária parte do seu treinamento. São mais de 20 jogadores no seu time? Então a escada é de uso coletivo. Quanto mais pessoas subindo e descendo, mais larga ela deve ser. A mesma coisa serve para a relação entre o ângulo e o tamanho dos degraus. As escadas com largura superior a 1,50 m precisam receber reforço na parte de baixo. E o sistema guarda-corpo e rodapé devem ter medidas precisas. As mais largas ganham um corrimão bem no meio para dar aquela ajudinha. Agora, se o desnível for maior que 2,9 metros, todo mundo merece uma pausa para respirar. Quando for assim, no meio do caminho deve ter um patamar com comprimento e largura no mínimo igual ao da escada.
Na aula de hoje você aprendeu um pouco mais sobre as escadas fixas. Nas do tipo marinheiro, o uso da gaiola é obrigatório. E as do tipo coletivo entram em campo quando a equipe tiver mais de 20 pessoas. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você. E esse acidente aqui que ficou muito famoso aí no passado, né? Aconteceu lá na Zona Sul de São Paulo, próximo a um contrato onde a gente tinha, né? Um prédio onde a gente tinha um contrato, né? Vamos dar uma olhada aí. Ai, ai! Meu Deus! Medo na ventania. O Fantástico de hoje começa com um raio-x do acidente que apavorou 2 operários esta semana em São Paulo. Você vai ver imagens inéditas do que aconteceu, descobrir qual foi a força do impacto contra o prédio e acompanhar o reencontro de Vando e Luciano com a mulher que o salvou. Tudo isso agora na reportagem de Fabiana Godoy. Coitado. Nossa. Essas são imagens inéditas de quem viu a morte de perto. Eu falava pro Wanda, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Outro flagrante exclusivo. Do escritório vem a solidariedade. Tinha umas 4 ou 5 pessoas segurando efetivamente a corda aqui. A gente não tinha segurança que a gente ia aguentar muito tempo naquela situação. Ai, ai! Foram 10 minutos de pavor. Nossa, meu! Especialistas em física fizeram o cálculo. A batida mais forte no prédio teve um impacto equivalente a 42 toneladas. 12 toneladas é o equivalente de um pássaro atingindo um avião. Eles estavam submetidos a forças superiores a 3 vezes isso. Um avião cai quando um pássaro atinge. Eles estão vivos ainda, felizmente. Entenda agora detalhadamente o que aconteceu em São Paulo na segunda-feira passada. Um dia de ventos fora do comum. Às 2h35 da tarde, Vando e Luciano estavam no andaime lavando a fachada. Eu vi que o tempo fechou. Foi de repente? De repente, aí eu peguei e falei para ele, ó, Wanda, vamos subir que não dá pra gente acabar o serviço, né? Esta máquina que mede a velocidade do vento aqui na pista do aeroporto de Congonhas indicou que alguma coisa anormal acontecia no céu de São Paulo, enquanto Vando e o Luciano estavam lá no andaime. Às 2h40 da tarde, o vento registrado aqui chegou a 80 km por hora, tão forte que o aeroporto teve que ser imediatamente fechado. O vento veio, pegou nós subindo, veio de repente, do nada, mano. Aí veio forte e o desespero bateu, né, mano? Filmados por um publicitário que trabalha no prédio em frente, os operários estavam no 7º andar. Precisariam de 2 minutos para conseguir descer com o andaime até o chão. Não haveria tempo pela velocidade que o vento chegou. Com o excesso de vento, teve a carga lateral, ela travou automaticamente. A ventania veio da Marginal Pinheiros e passou entre os prédios. Uma simulação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo explica claramente o que aconteceu. Quando o andaime é exposto a uma rajada de vento, ele trepida, mas não balança muito. Já quando um prédio é colocado em frente, a mesma situação da rua em que os operários trabalhavam... Formou um corredor de vento, a velocidade, nesse caso, aumentou também e, eventualmente, houve uma turbulência, transformando todo o sistema num pêndulo. Isso quer dizer que o andaime fez esse movimento, indo de um lado para outro. É nítido que foram rajadas de vento. E houve, pelo menos, observando na imagem, 2 rajadas. Durante 2 dias, os especialistas analisaram as imagens. A conclusão, segundos antes da segunda batida, a mais violenta, a gôndola dá uma pequena parada no ar entre uma rajada e outra. Com a medida do comprimento do cabo e o ponto do prédio onde a gôndola bateu, é possível calcular a velocidade e a força do impacto. O resultado é impressionante. Nesta hora é que ele atinge uma velocidade de 30 km por hora. Foi como sofrer um impacto de 42 toneladas. Ao ver o vídeo completo, Vando e Luciano descobrem detalhes assustadores. Na caixinha boa eu não vi, não. Isso é a caixinha do controle que a gente sobe, desce. Bati na caixinha do controle. O que teria acontecido se eles tivessem caído da gôndola? Eles sofreriam um impacto referente a 32 toneladas. É o equivalente a você bater o carro contra o muro a 80 km por hora, sem cinto de segurança e sem airbag. Na primeira vez em que Vando e Luciano voltam ao local do acidente,
acidente, eles reencontram Carla por acaso. Foi ela quem jogou a jaqueta de salvação. Apareceu uma jaquetinha balançando, foi a que nós tínhamos para agarrar, meu. Me abaixei numa janela que é bem baixa, ela fica na altura do meu joelho, me abaixei. Abriu o basculante e tinha que ser por ali. Quando o pessoal do escritório já tinha conseguido segurar a gôndola, é que o Júlio teve a ideia que fez a diferença. Remover a janela, que é exatamente igual a essa e tem uma abertura muito pequena, para permitir que o Wanda e o Luciano fossem trazidos para dentro do escritório. Como é que foi isso, Júlio? Aquele desespero que sempre escapava, mas eu acho que uns 2 minutos, 1 minuto e meio, para a gente conseguir soltar os 6 parafusos. Uma sucessão de coincidências, de encontrar pessoas com iniciativa e ter muita sorte ou azar. Naquele dia do acidente foi a primeira vez que eu pisei na gôndola. Os dois foram chamados às pressas, numa mudança de escala, para substituir colegas naquele andaime. Eu olhava muito para o seu rosto. E era um rosto de pânico, de vendo a morte de perto. Você quer falar alguma coisa para ela? Agradecer a ela, né? Agradecer ela por tudo que ela fez com nós aí. Ela foi a sua anja da guarda. É, foi sim. Uma guerreira. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Chora não. Ai, ai! Meu Deus! Nossa, meu! Graças a Deus. A pergunta é, por que aconteceu esse acidente? Falta de planejamento. Tá? Não houve planejamento. Quando você vai fazer um trabalho em altura, a primeira coisa que você tem que planejar é o clima, né? Porque hoje já é possível, através dos aparelhos meteorológicos, né, saber a previsão para 15 dias aí para frente. Então, a desculpa não sei como vai estar o tempo, não cola mais. Então, você vai fazer um trabalho em altura, né? Assim como eu planejo meus treinamentos, eu vi que hoje, por volta de meio de 1, 2, 3 para frente aí, vai estar chovendo aqui em São Paulo. Então, possivelmente a nossa parte teórica vai ser adiada para outra oportunidade, tá? Mas tem que ser planejado, né? Outra forma que eles falharam no planejamento, não tinha uma terceira pessoa lá em cima do edifício, só observando o tempo, né? Se estava ventando, ia chover, porque o tempo não muda do nada, como o rapaz falou lá na gravação, na reportagem. O tempo não vira de repente. Então ele vai avisando, vai se formando as nuvens, né? Se tivesse alguém lá em cima, ia ficar olhando as birutas dos outros prédios, ia saber que ia estar vindo uma rajada de vento. Então não tinha essa terceira pessoa lá em cima também. Não tinha supervisor, não tinha um bombeiro acompanhando a atividade. Então uma série de erros que poderiam ter levado à fatalidade. Graças a Deus foi só um incidente, né? Onde não houve danos pessoais, aí, mais materiais, né? Quebrou algumas janelas e vidraças lá. Tá? Equipamentos de proteção individual. Nós temos o cinto paraquedista 4 pontos, né? Fita de ancoragem provisórias, mosquetão, talabarte duplo com absorvedor de energias e o talabarte sem absorvedor de energias para restringir o acesso. E esse outro aqui é o cinturão tipo cadeirinha, utilizado muito pelo pessoal de telefonia e TV a cabo. EPCs, né? Linha de vida, cabo de aço, trava-quedas, cabo de aço. Linha de vida de corda, poliamida, trava-quedas para corda poliamida. Trava-quedas retrátil, cordas e escadas. Todos os equipamentos, né, de proteção devem ser inspecionados conforme a IPS 0101. Inspeção de EPI para trabalho em altura antes do início de qualquer atividade e substituído em caso de detecção de anormalidades como deformações, trincas, oxidações acentuadas, rachaduras, cortes, enfraquecimento de mola, costura e etc. Deve-se observar todos esses itens do cinto de segurança, bem como também do talabarte duplo e da linha de vida e do trava-quedas. Todos os itens devem ser observados no preenchimento do checklist. Alguns exemplos de deformidade e anomalias ali.
né? Cortes, furos nos cintos, corda desfiada, desgastada, né? Nó de passarinho. Arrumação e limpeza. Arrumação e limpeza é fundamental nos postos de trabalho, tá? Para eliminação de acidente, por exemplo, né? Nessa imagem aí, vemos que uma área limpa e organizada, ela evita acidente. Outras vantagens aí de arrumação e limpeza, além de evitar acidente, ele poupa tempo, melhora espaço, dá uma imagem melhor à empresa, melhora o ambiente de trabalho e transforma o posto de trabalho num local mais saudável e agradável de se trabalhar. Todas as zonas de passagem e evacuação devem estar sempre livres e limpas. Realizar a limpeza de modo mais apropriado sem constituir qualquer risco. Fazer a limpeza periódica e sempre que necessário. Responsabilidades. Garantir e evidenciar que todo equipamento e acessório, né, necessário para a obra esteja disponível em perfeitas condições de uso. Assegurar e evidenciar que todo o pessoal envolvido tenha sido treinado, né, e esteja capacitado para executar a tarefa em altura. Sinalizar as áreas ao redor do trabalho em altura. Garantir a existência da APT, análise preliminar de tarefa, para a atividade a ser executada. Não executar atividade acima de 1,80 m sem a permissão de trabalho. Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeita de condição, risco grave e iminente. Cumprir integralmente todos os requisitos desses procedimentos. Aos gestores, realizar inspeções periódicas na frente de trabalho para assegurar que os procedimentos estejam sendo seguidos. Avaliar juntamente com a fornecedora de serviço o plano de resgate para o trabalho em altura, onde houver necessidade de resgate em caso de emergência. Antes de iniciar o trabalho, o supervisor deve certificar-se que todos os documentos, a APT, PT e os anexos devem permanecer na frente de serviço. Todos os isolamentos de bloqueios elétricos, mecânicos e de processos tenham sido feitos. Todos os equipamentos estáticos, móveis, de içamento, ancoragem, inclusive os necessários para a execução da tarefa, estejam corretamente instalados e sejam apropriados para a finalidade que se destinam. Que todo o pessoal esteja com os EPIs necessários e todos tenham sido instruídos quanto aos aspectos de segurança e risco da tarefa, e os meios de resgate e transporte estejam disponíveis. Os empregados devem comunicar ao seu supervisor toda e qualquer situação de risco grave de saúde e segurança ou de terceiro que seja do seu conhecimento. Na dúvida, parar ou não iniciar a atividade, ou utilizar aí o direito de recusa. Reconhecer e cumprir os procedimentos de segurança específicos na tarefa, também requeridos na permissão de trabalho. Inspecionar e manter todos os EPIs e EPCs em bom estado e conservação, bem como todos os equipamentos de resgate. Agora a gente vai fazer uma revisão para ver o que a gente aprendeu no dia de hoje.
Agora vamos refletir um pouco aí, né, sobre as consequências do acidente de trabalho. As consequências do acidente de trabalho. Chubou? Qualidade. Você sabe o que significa qualidade? Qualidade, em geral. Fazer o melhor é qualidade. Observar, sabe, o que É qualidade, é uma atenção, né? Aí, qualidade. Sim. Qualidade. Melhorias. Qualidade. Tentar evitar acidente no de trabalho. Evitar acidente. Qualidade. Qualidade. Melhorias. Melhorias. Evitar acidentes. Fazer de uma forma segura, né? Com atenção, né? Com prudência.
Tá? Tudo isso é qualidade. Mas teve uma pessoa que definiu qualidade de uma forma única. Qualidade significa você fazer o certo quando ninguém está olhando. Henry Ford. Por quê? Porque é muito fácil você fazer as coisas certas quando o supervisor está lá, quando o bombeiro está lá, quando o técnico de segurança está lá. E muitas das nossas atividades são feitas no período noturno, principalmente nos shoppings. O técnico de segurança está lá? Não. O supervisor está lá? Também não. Bombeiro, ele pode até dar uma passada, olhada, mas ele não fica exclusivamente acompanhando a atividade. Então, quem vai sofrer o dano se acontecer o acidente? Vocês. Né? São vocês que sofrerão. Não adianta me enganar. Ah, o Luiz não está aqui, eu vou trabalhar sem atrelar meu cinto. Se você cair, cara, infelizmente é você que vai cair. Eu posso responder. Vou responder civil e criminalmente. Mas eu vou provar através de treinamentos, através de fotos, de certificado, de tudo que você foi treinado e instruído. Tá? Agora, é opcional, né? Você voltar para casa ou não. Como esse vídeo que a gente acabou de ver aí, né? São dois caminhos. Eu tenho um caminho de trabalhar corretamente, né, com os EPIs, utilizando, e o caminho de trabalhar de qualquer forma e sofrer um acidente, né? Então, opte pelo caminho da segurança. Eu deixo sempre meus telefones à disposição no final de todos os treinamentos. Salve, me mande um WhatsApp. Tá na dúvida? Luiz, pode ser qualquer hora. Se eu não conseguir atender na hora, assim que possível eu dou um retorno. Mas, como disse o treinamento lá, se você tiver dúvida ou tiver a incidência de um acidente, nem começa. Ou se você tiver começado, para, tá? E aí me comunica o supervisor, comunica o bombeiro, tá? Para a gente evitar acontecer o acidente. Para fechar a série de vídeos, tem esse vídeo aí, né? Eu acho fantástico, né? A história do Charles Blamp, que ela vai contar. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Essa é uma história de um piloto de caça americano chamado Charles Blamp. Charles Blamp lutava na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, o avião dele foi abatido. Ele pegou o paraquedas dele, acionou e conseguiu se salvar. Mas em terra ele foi capturado. Ficou 6 anos como prisioneiro de guerra. Depois ele conseguiu voltar para os Estados Unidos, ele foi libertado. E aí começou a contar a história dele em palestras motivacionais sobre a sua história, como ele tinha sobrevivido à guerra, como ele tinha sobrevivido aos 6 anos de prisão. Um dia ele estava num restaurante jantando, um senhor chegou para ele e perguntou: "Você é Charles Blamp?" Ele falou: "Sou eu, sim." "Você foi prisioneiro de guerra no Vietnã?" Ele falou: "Sim, fui capturado." "Mas seu paraquedas funcionou, não funcionou?" Ele falou: "Sim, funcionou." "Pois é, eu dobrava o seu paraquedas." Charles Blamp, então, ficou olhando para aquele senhor e falou: "Nossa, eu só estou vivo aqui hoje por causa de você, porque você soube fazer o seu trabalho com maestria." Nesse dia, Charles Blamp foi para casa, não conseguia dormir e ficou pensando quantas vezes ele passou por esse senhor ao longo da vida dele, ao longo da carreira dele como piloto de caça, e nunca nem sequer percebeu a presença desse senhor, nunca viu ele dobrando o paraquedas dele e nunca agradeceu por ele ter dobrado corretamente o paraquedas dele. A partir daquele dia, Charles Blamp sempre pergunta nas palestras dele: quem dobrou seu paraquedas hoje? Sim, porque é muito importante a gente agradecer a Deus, reconhecer o nosso esforço, a nossa dedicação para realizar os nossos sonhos, mas também a gente nunca pode esquecer das pessoas que estão com a gente nessa jornada ao longo da vida, né? Quantas pessoas dobram nossos paraquedas todos os dias e que fazem a diferença absurda na nossa vida e que a gente às vezes nem percebe. Então eu te pergunto, quem dobrou o seu paraquedas hoje? Exatamente, né? Então, como eu sempre fecho meu treinamento fazendo esses agradecimentos, mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer o que eu amo, né? Que é cuidar de vidas, né? Eu não estou aqui para trabalhar para evitar que a empresa sofra sanções administrativas, multas e etc. Eu estou aqui para salvar vidas, eu estou aqui para ajudar pessoas a voltar para casa todos os dias. E o agradecimento mais que especial, né, a minha esposa, aquela que acreditou em mim lá em 2010, 2011, e falou: cara, você vai, você é competente, você gosta,
né? Você é responsável, tem uma função aí, né? Técnico de segurança. Eu falei, cara, nunca ouvi falar de o que é técnico de segurança. E ela falou, meu irmão é engenheiro, meu irmão trabalha, né? Dando palestra, fazendo inspeções, ajudando pessoas a voltar para casa todos os dias. Eu falei, cara, interessante. E aí eu fui estudar o que que era, pesquisar o que que é a segurança do trabalho e acabei me apaixonando. Em 2013, entrei na Uninove da Vila Maria. Em 2014 eu concluí, né? Comecei em janeiro de 2013, terminei em julho de 2014. E aí de lá para cá, ela falou assim, olha, mas você não pode parar só no técnico de segurança. Cara, você tem que fazer instrutor de trabalho em altura, instrutor de espaço confinado. E foi através dela que eu conheci e me apaixonei pela segurança do trabalho. Que, infelizmente, em 25 de 2 de 22, ela faleceu por consequência de uma leucemia. Mas eu serei eternamente grato por ela ter dobrado meu paraquedas esses 12 anos que a gente conviveu junto e por ter me apresentado a segurança do trabalho. Então, hoje eu sou técnico por conta dela. Inclusive, a primeira oportunidade que eu recebi no metrô foi através do irmão dela, onde ele falou para mim, olha, eu estou te contratando, mas você pode ter certeza que eu vou te cobrar 10 vezes mais do que eu cobro meu técnico de 20 anos de experiência. Por quê? Porque você é indicação minha. E eu, entrando lá na área da segurança no meio do ano de 2013, né, no segundo semestre já do curso, entrei como auxiliar de segurança e realmente eu mostrei serviço. Tanto é que ao final um pouco antes do final da obra, né, pouco depois da verdade que eu fui informado, 6 meses depois eu fui promovido a técnico de segurança, mas através de números, não é porque eu era parente do chefe, foi através de números. Eu fui um dos últimos a ser promovido, né, talvez pela retaliação de eu ser parente, para não falar assim, pô, promoveu o cunhado, né? De primeira assim já promoveu. Eu fui um dos últimos, mas assim, eu fui com base em documentos, eu fui promovido com base na minha competência, na minha responsabilidade e no meu desempenho, tá? Então, a gente finaliza aqui agora o treinamento, né, de teórico de NR35, né? Deixo meus contatos aí, né, para que se tiver alguma dúvida aí na realização das atividades, me procurem. Pode ser a hora que for, pode mandar o WhatsApp, que esse contato é o WhatsApp, né? Os meninos da integração já têm meu número, pessoal que veio de contrato também, acredito que já tenha, tá? E agora a gente vai realizar a nossa querida avaliação, tá? Avaliação teórica. Bora.